Capítulo 10. Ministério itinerante, quando a estrada se torna o endereço de seu ministério. E se o avião fosse sua casa? E se o salão de embarque fosse como a sua sala de jantar? Ou estradas fossem o seu quintal, as malas, seu armário oficial? Como seria a sua vida se sua rotina não fosse ficar e sim ir? Muitas pessoas não têm o desejo de ficar paradas no mesmo lugar, sentem uma direção da parte de Deus de ministrar a vários lugares. Essas pessoas nós costumamos chamar de itinerantes. É muito importante entender que itinerância não é um dom, mas a forma que se expressa um dom. Não existe o dom itinerante, mas sim dons ministeriais que estão funcionando de forma itinerante. Um mestre pode fazer conferências de ensino em vários lugares durante um mês. Um profeta pode ser enviado pelo Senhor a várias igrejas. Um exortador pode viajar pregando o evangelho. O evangelista pode fazer cruzadas, levando as boas novas a diversas cidades. Na Bíblia, encontramos os dons não apenas atuando de forma local, mas também de forma itinerante. Os profetas Elias e Eliseu estão de forma constante indo de cidade em cidade, sendo usados por Deus. Filipe, o evangelista, como vimos, levava o evangelho a diversas localidades. O apóstolo Paulo, como você provavelmente já sabe, estava sempre viajando. O próprio Jesus chegou a dizer que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, em Mateus 8:20. O ministério do Mestre estava sempre indo e ensinando em diversas cidades. Talvez o único dom ministerial que seja muito difícil de funcionar de forma itinerante seja o dom pastoral, pois o pastor precisa de permanência num lugar para poder acompanhar, discipular de forma mais presente. Jesus pastoreia mais de perto, não a multidão que cerca em cada cidade aonde vai, mas os 12 que estão com ele em todos os lugares. A equipe que viaja com o itinerante pode ser pastoreada de uma forma mais proveitosa. Um pastor pode viajar uma vez ou outra para pregar, mas a itinerância a qual nos referimos tem uma constância de saídas maior. Esse grau de itinerância pode ser comprometedor para o ministério pastoral. A quantidade grande de saídas pode atrapalhar em muito o acompanhamento de pessoas e a vivência com a igreja. Se Deus lhe chamou ao ministério pastoral local e você tem uma grande quantidade de convites, recuse os mesmos. Nem toda a porta que se abre foi a porta por Deus. Foi aberta por Deus. Subtítulo: Questões práticas do ministério itinerante. Embora o caráter do ministério esteja muito atrelado a viagens, é fundamental que o ministério itinerante esteja envolvido numa igreja local. É importantíssimo que ele tenha acompanhamento de um pastor ou líder da igreja e que, apesar de sua agenda, separe datas para estar nos cultos de sua igreja. É muito triste ver hoje ministros itinerantes que não são acompanhados. Todo ministro precisa ser pastoreado. De fato, ministros itinerantes precisam de vivência na igreja local. Antes de começarem suas viagens, é importante que eles tenham servido em algum setor da igreja. Essa vivência dará a eles experiências para, em suas itinerâncias, fazerem um trabalho para um trabalho mais próximo da realidade de uma igreja local. Essa experiência também lhes ajudará a valorizar devidamente o trabalho de um pastor. Quem passa por um local precisa respeitar a liderança e o ritmo de trabalho daquele lugar. Questões doutrinárias divergentes e polêmicas, por exemplo, o ministro itinerante precisa respeitar, pois depois que o ministro itinerante vai embora, quem terá que lidar com elas é o pastor. Se você foi convidado para pregar em uma igreja mais tradicional, não tente mudar o ritmo daquela igreja só porque você é pentecostal. Seja sensível ao Espírito Santo, mas não espere que a igreja se adapte, adapte a você. Perdão. Se a igreja que convidou é mais formal e exige uma vestimenta mais social, como terno e gravata, não vai pregar de bermuda. Procure respeitar o tempo que lhe foi dado. A não ser que, de forma clara, Deus lhe dirige a fazer assim. Evite falar contra a visão, metodologia, costumes daquela igreja. O apóstolo Paulo se adaptava às condições das pessoas para comunicar o evangelho a elas. Em 1 Coríntios 9, do versículo 19 ao versículo 22, diz: Pois, sendo livres de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível.
Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que não os que estão debaixo da lei, para que os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Outra área que o ministro itinerante precisa ser ético é a questão financeira. O ministro itinerante não possui um salário fixo. Ele costuma depender das ofertas e da venda de materiais. Por estar sempre viajando, é difícil para o ministro itinerante ter um emprego convencional. Jesus era carpinteiro, mas não pôde carregar sua oficina com ele quando começou a viajar ministrando. Por isso a Bíblia nos relata que ele e sua equipe vivam de ofertas, em Lucas 8, do 1 ao 3. Vale ressaltar que isso não significa que Jesus cobrava 1.000 denários para ir a Jerusalém, 2.000 denários para a Judéia e assim por diante. Ele confiava na provisão do Pai. As ofertas viriam, os pães seriam multiplicados, ou Deus colocaria moedas na boca de um peixe. Por outro lado, a igreja que recebe itinerante precisa se lembrar da necessidade de honrar financeiramente, inclusive, os ministros que ela convida. Deve cuidar da hospedagem, alimentação, transporte e semear financeiramente na vida desse ministro. Como a Bíblia nos ensina, os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino, porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador de seu salário. Em 1 Timóteo 5, do versículo 17 ao 18. Confiando na provisão do Pai, o ministro itinerante não deve agir pela ganância, não deve mover sua agenda por onde vai ganhar mais. Não deve limitar seu ministério a igrejas grandes apenas. Servir a Deus tem que ser mais importante do que seu próprio conforto. Tomando cuidado com essas questões práticas, o ministro itinerante será um grande canal de renovo, socorro, auxílio para igrejas locais. Maus exemplos não podem nos fazer descartar uma maneira de ministrar tão importante. Se você foi chamado para ser um ministro itinerante, faça isso com prazer. Você estará espalhando a unção que Deus colocou na sua vida por onde você for.